Tá começando mais um TGCast para você que nos segue, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mas antes eu quero pedir para você que já nos segue, compartilhar as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, tudo como @TGCast. E o programa fica na íntegra lá, toda terça-feira às 20 horas no YouTube. Depois vai os cortes para o Facebook. E no Instagram, você sabe que todo dia tem alguma coisa do TGCast lá. E, claro, ele está aqui comigo, como sempre. Ele gosta de ser chamado de o lindo, ou mais lindo do Brasil, Pastor Nelson Didini. Com certeza, o mais lindo do Brasil, para não ser assim tão arrogante e falar que é do mundo, né? Porque filho de Deus é a coisa mais linda que existe na face da terra. E eu tenho que falar que é o mais lindo, porque senão depois do programa vem o puxão de gato orelha. Morto até o gato miar, né? Então, para nós é um prazer mais uma vez estar aqui. Também está conosco também o pastor Arthur Bittencourt, né? E que é um prazer para nós estarmos juntos aqui, conhecendo mais um filho de Deus que brilha. É isso mesmo. Você sabe que o TGCast ele é um programa na contramão da religião, ou seja, a gente não está aqui para falar aquilo que é falado no culto público. A gente está aqui para provocar a audiência, para trazer para nós temas relevantes para o mundo dos fiéis, mas que não dá para falar num culto público. Então hoje nós temos aqui o pastor Arthur Bittencourt, filho do José Bittencourt, e ele vai se apresentar e eu já vou passar a bola para ele. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua vinda. Obrigado, pastor Tiago, obrigado, pastor Nelson, galera abençoada aí do TGCast, uma honra estar com vocês aqui. Amém. Poxa, quando o pastor Nelson me disse assim, conhecendo mais um filho de Deus, já me senti o lindão também do Brasil, irmão. Porque ele falou, se eu sou filho de Deus e sou lindo, e ele disse que eu também sou um filho de Deus, então eu sou lindão. Eu também quero ser lindo, mas eu vou segurar na humildade igual ele, para não falar que é o mais lindo do mundo, né? Uhum. Apesar que minha esposa Paula, com quem sou casado aí há quase 8 anos, ela me acha o mais lindo, pastor Tiago, do mundo. É isso mesmo, pastor Nelson, é isso aí. E eu sou pai da Antonella, minha pequena garota de 4 anos, que entrou na nossa vida para fazer a diferença. Ô, Glória. Não é verdade? Com certeza. O senhor tem quantos filhos, pastor Nelson? Eu tenho 2 filhos, então. 4 netos. Olha aí. E 40 anos de casado. Aí, tá vendo? Aí o senhor quer me humilhar. Você tem um filho, Eu tenho uma menina. Uma menina. É a Antonella. Antonella. E o Tiagão veio para fazer a diferença na sua vida, não foi, pastor? Com Nelson? certeza. A minha também entrou para fazer a diferença. E, graças a Deus, estamos lá em Santo André. Santo André. Exatamente. Região do ABC Paulista. São 7 cidades, a gente chama ABCDMR. Estamos servindo a Jesus lá, na linguagem dos jovens, na Bleia de Deus. Na Bleia de Deus. Na Bleia, que é a Assembleia de Deus. Estamos ali desde 1991, quando o meu pastor, ele também assume o pastorado ali. Portanto, agora fez 31 anos de pastoreio. Que bom, estamos hein? ali, ladeando, igual penso que seja a mesma história do pastor Tiago, crescendo nessa escola ministerial e servindo a Jesus, né? Exatamente. E enquanto fomos ali ladeando o papai, fomos angariando experiência, estamos hoje como vice-presidente executivo da obra ali. É um campo de quase 70 congregações, com 30 e poucas congregações aqui na região metropolitana, mais em Santo André, região metropolitana de São Paulo, algumas no interior e umas quase 20 igrejas no estado da Bahia, região da Chapada Diamantina e também lá em cima, na região de Cipó. Caramba. Servindo a Jesus igual vocês aqui do Tempo de Graça, né? Tempo da Graça. Tempo da Graça até a volta de Jesus, clamando Maranata. Eu tenho certeza que o assunto vai ser bem bacana, porque a gente estava conversando um pouco antes, né? Sobre cenários do meio evangélico e como é similar a vida do pastor Arthur com a nossa realidade aqui. O pastor Nelson também conheceu uma turma que é similar a de vocês aí. Da pesada. Uma turma boa. Mas se ele começar a falar... Positivamente falando. Eles são da pesada, eu sou levinho. Só que se ele começar a falar a turma, aí vai revelar a idade dele. Ele não gosta. Ele não gosta? Ele não gosta, cara. Poxa vida. Porque o maior problema é que... Não sei se é problema,
Mas eu nasci na Assembleia de Deus, né? Fui criado. Sim. Meu pai é o fundador, um dos fundadores do setor da Lapa. Sim, sim. Que meu pai, quando casou, acho que foi em 1948, a Nilda veio para cá, eles vieram para cá em 48, Uau. na Vila Leopoldina. Uhum. E aí não tinha igreja. Aí eles começaram, aí veio o pastor Bruno, tem um outro pastor, aí abriram na Lapa de cima, depois Lapa de baixo. Então... uma caminhada vezes, aí. uma caminhada boa, conhecer a turma pesada. A turma da pesada. Aquela turma boa, de pedigree. Aquela turma de fibra, né? Que acabaram se tornando para nós referenciais até em nível estadual, nível nacional, que a gente dispensa honra, respeita. E ter tido o privilégio, igual o senhor compartilhava com a gente ali, na antessala, que ter participado de comunhão e amizade com esses irmãos, sem dúvida, marca a nossa vida para a nossa caminhada ter uma trajetória mais exitosa, né? É verdade. Então, louvado seja o nosso Senhor. Porque tem, como que fala? Todas essas pessoas, eu digo assim, pavimentaram, Perfeito. querendo ou não, alguns pegou algum atalho, mas todos eles pavimentaram antes da gente, Sim. né? E hoje nós estamos aqui, que nem, é só ler a Bíblia, não dá pra você chegar e falar que Davi, mesmo com as suas situações lá de embaraço, Sim. não foi relevante. Sem dúvida. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Moisés errou quando fez pontualmente lá aquela situação, mas pavimentou para nós, né? Dúvida, Mas sem o dúvida. pastor Arthur, ele é advogado, é isso? Advogado, ele é Isso. teólogo, Legal. ele é pastor, ele é bispo, apóstolo, divindade. Calma, Patriarca. calma. Doutor em divindade, esse título aí. Doutor em divindade. Não é fácil, hein, meu amigo? Ganhar de Jesus não é fácil. Agora, a unção do querubinato, né? Caramba, Essa é forte. Essa é forte. Querubim, né? Ungido, né? Essa eu não conhecia, não. Tem viu? várias, oxe, não para. O meio gospel é criativo demais, né? O que eu vejo aí, pastor, Sim. é que existe esquerda também do evangelho. No tempo de Jesus era Judas, né? Aliás, de vez em quando o pessoal vem aí de esquerda criticar e falar mal. Eu falei, cara, vocês pegaram lá no tempo de Jesus, quando Jesus está lá com aquela mulher missionária transformada pelo poder dele, Sim. e derrama o vidro de alabastro cheio de perfume, e Judas vai indagar Jesus e falar com o mestre dos mestres, né? Olha, por que não pegou esse perfume e vendeu e deu aos pobres? Ó, isso é ideologia maligna e diabólica e comunista. Não é? Porque os pobres sempre vai estar com vocês, Jesus disse. Sempre haverá pobres. E até eu fiquei... eu estou sempre pesquisando, né? Sempre lendo. O Japão não acabou com a pobreza, a Rússia não acabou com a pobreza, a Ucrânia não acabou com a pobreza, os Estados Unidos não acabou com a pobreza, a Alemanha não acabou. Quem é que vai acabar com a pobreza? Se Jesus disse que vai sempre ter pobres. Isso. Então é utopia furada Sim. dizer vamos erradicar a pobreza. Não existe isso. Isso, a palavra de Jesus permanece, né, pastor Nelson? Permanece. Os pobres sempre tereis convosco, disse Jesus, né? Então, é claro que tudo que estiver ao nosso alcance, até mesmo na questão agora que nós estamos nessa fase de um processo eleitoral na nossa nação, é comum nós, como cristãos e cidadãos, né? Eu sempre falo que nós devemos exercer a nossa dupla cidadania. Tem gente que tem mais de duas, né? Porque, por exemplo, eu ia perguntar para o senhor na antessala se o senhor ou sua família já adquiriu a cidadania italiana, porque eu consegui a minha cidadania italiana há pouco tempo, por conta dos meus avós que vieram da Itália e tal, e eu consegui esse reconhecimento agora. Eu vou querer esse caminho, porque a gente tem a documentação. É importante, porque aí vocês podem ter alguns benefícios, né? Como, por exemplo... retirar o passaporte europeu para que você, em alguns lugares, não vai precisar nem de visto mais, só o passaporte europeu e tal.
Enfim, mas além de outras coisas que podem advir desse reconhecimento de cidadania. Mas voltando aqui à questão eleitoral, desse processo eleitoral, nós devemos saber exercer essa dupla cidadania, a celeste e a terrestre, né? E entender que os valores do reino, eles são inegociáveis, os princípios são indeclináveis, e nós devemos nos ater e perfilar com aqueles representantes que vão levantar as mesmas bandeiras que nós julgamos ser as bandeiras do reino dos céus. Um Deus cujo Deus que temos, um Deus cujo trono diz justiça e misericórdia, não é? Tantas características de um reino inabalável que nós pertencemos, que é este reino dos céus. Agora, pessoas entrarem por um caminho tortuoso, de ideologias contrárias ao que a palavra de Deus ensina, o cristão tem que correr, tem que sair fora. Com tem certeza. que fugir disso. É engraçado que hoje a gente estava conversando na hora do almoço e hoje não, uns dias atrás, eu falava justamente isso. Há alguns anos atrás, a política ela não era percebida como é hoje. Sim. Nem tão pouco os evangélicos a percebiam, não é? E de certa forma, no meio do trajeto, a gente pôde ter acesso a coisas que não tínhamos, né? Até falávamos algumas horas atrás aqui, que se não fosse a internet, hoje nós estaríamos submersos Com certeza. a um tipo de tratamento político que a gente sequer saberia o que está acontecendo. A gente ia estar aqui embaixo, enquanto o nível das informações ia estar aqui em cima. Porque as ideologias desde 1917, que ela começou a impregnar no mundo, não havia essa tecnologia que nós temos. Era de boca a boca. Nem tão poucas igrejas sem tinham dúvida. isso. A dificuldade que se tinha de comunicação. O acesso à literatura era restrito. Então, como que um cidadão ou um crente ia conhecer as realidades da palavra, poucas traduções, uma série de coisas. E isso, Thiago, quando você falava, me fez transportar para a questão do pastorado. Antigamente, o pastor, ele tinha uma voz quase que uníssona. Era a única voz do púlpito, o povo ouvia o pastor, e o que o pastor falava lá era praticamente lei. Era lei. Era lei. Hoje, cada cristão tem no mínimo 10 pastores. Tem um pastor da rádio, tem um pastor do podcast, tem o pastor da TV, tem um pastor da comunidade vizinha, tem o pastor da região, pastor do estado, pastor do Brasil, pastor da internet. Pastor do WhatsApp. Pastor do WhatsApp. Todo dia ele alimenta ali você com... Pronto. E aí, a ovelha, ela não ouve só agora apenas o seu pastor. Ela quer, nessa diversidade, ouvir outras vozes. E isso o cristão deve ter muita cautela para saber usar, fazer a triagem correta, porque senão ele começa a se alimentar de um alimento intoxicado. Isso pode prejudicar a fé, pode prejudicar a caminhada espiritual, né? Então, tanto essa questão política, como também essa questão do pastorado. Isso é muito interessante. Essa é uma realidade que a gente vive hoje. Então, você tocou num assunto que vou repetir as suas palavras, me transportar. Isso. Quando eu estive no Egito. Eu estava com o pastor Ribas, que é da primeira igreja batista de Otinga, que é o presidente dos pastores lá. Sim, hoje é Batista Moriá. Conheço o pastor Ribas. E meu amigão... Que legal. Que quando nós fomos para... É lá da nossa área, viu, pastor Nelson? É da área ali, né? É da nossa área. Ah, então. Ali caiu, ele tropeçou na lombada, a gente cai de joelho dentro da igreja dele. Gente boa. Gente boa, um amigão. Nos tornamos amigos nessa viagem para Israel. Que de 28 ficou só eu e ele na oração e na intercessão, porque o negócio embrulhou lá. Olha. Mas Deus bradou, atendeu a nossa oração, o nosso clamor. E nós nos tornamos muito amigos. Mas uma coisa me deixou curioso com esse negócio de voz. Sim. Porque nós paramos num poço lá, antes de chegar em Santa Catarina, que é onde tem um convento, para depois subir eu vou pôr entre aspas, o Monte Sinai. Isso. Né? Porque, ou Horebe, como também era. Sim. Porque eu tenho minhas dúvidas, porque eu estive lá e fiquei fazendo pergunta, porque
A Bíblia me diz que o monte fumegou. Cadê o queimado do fumegar de Deus? E também não vi, nem o pastor Ribas viu, como Moisés viu de longe Canaã. De lá não deu para ver nada. Sim. Mas não vamos entrar nesse lado político aí, de religião que comanda lá e sim, das ordens. Sim. Mas o princípio aqui é sobre a voz. E eu estava ali do lado do ônibus e com o guia egípcio, junto com o Ribas e a irmã Nádia, e nós estávamos conversando e de repente chegou um pastor com um monte de ovelha e parou lá para beber água lá. E tá lá. Uma cena linda, hein? Uma cena. Aí eu falei, Ribas, vamos ficar olhando esses pastores. O que Deus vai nos ensinar para nós aqui? É isso mesmo. Aí chegou outro. Chegou uns 4 pastores lá, aquele monte de ovelha. Aí eu falei, Ribas, olha lá, ó, tá tudo misturado. E agora? Como é que vai separar aquele monte de ovinos ali? Ele falou, eu não sei de nada, eu quero ver como que vai ser. E nós ficamos ali batendo papo e tal, porque estava tudo na tramitação da documentação, tramitação da liberação para a subida do... Para vocês irem para outro ponto turístico. Né? Então vocês ficaram ali esperando. Estavam ali esperando ali. E de repente, eu até brinco às vezes na igreja aqui, aí tá lá, daqui a pouco vai um pastor lá e... É isso aí. E vai saindo, e vai as ovelhas, aquela fila, até o último. E eu falei, ô Ribas, olha só que interessante, olha o que Deus está ensinando para nós. Pô, tá tudo misturado, mas quando o pastor chama... É claro que esse... Vai. E hoje, por causa desse monte de pastor, Uhum. a mente do ser humano está confusa, porque cada um dá uma interpretação e muitas vezes duvidosa, dúbia, e está atrapalhando o evangelho. Interessante. Né? Interessante essa sua colocação. Porque é uma bagunça que está hoje aqui que eu falo, Jesus, é de mal a pior. Eu já vi essa cena que o senhor acaba de retratar. Sei. Do chamado da voz do pastor, e as ovelhas se encaminham em rumo ao que o pastor declara com a sua voz, né? Me fez lembrar aqui do pastor que o senhor conheceu também, conhece, pastor Gisel Nunes Gomes. Sei. Ele uma vez ministrou sobre a voz numa mensagem para pastores, Miqueias 6:9, diz assim na tradução, a corrigida, né? A voz do Senhor clama à cidade, a voz, o sábio verá o teu nome, ouvi a vara, e quem a ordenou? Então o texto fala de voz do Senhor e voz da vara, porque está dizendo, ouvi a vara, né? Ele ministrou sobre a voz da vara. E aí ele vai, cita Gênesis 4:10, fala da voz do sangue, Gênesis 3, a voz da serpente, a voz do diabo, a voz do sangue, a voz da serpente, a voz da vara, a voz do Senhor. João 10, Jesus falou sobre a voz do pastor. Então, nós vivemos num mundo de múltiplas vozes. É a polifonia. É a múltiplas vozes. E existe um problema sério, pastor Nelson, como o senhor mencionou. A questão de darmos ouvidos a vozes que não procedam da mão do nosso Senhor ou do coração do nosso Senhor. Vozes estranhas. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Você sabe que antes da gente lançar o TGCast, nós fizemos algumas publicações. Sim. Justamente para poder despertar nas pessoas que nós estamos voltando. E uma das divulgações que nós fizemos, eu gravei um vídeo dizendo, olha, comente abaixo e coloque aqui o assunto que você gostaria que a gente tratasse. E as pessoas disseram assim, olha, eu gostaria que vocês tratassem de um assunto que ele parece irrelevante, mas dá muita perturbação para nós que somos membros. E a pessoa colocou assim, eu não sei mais quem seguir, quem acreditar com tanta informação. Vocês podem trazer um contexto assim? E é engraçado que você está falando isso e a gente vem de um histórico de igreja. Sim. Que não é esse histórico de 20 anos, 10 anos,
com esse avanço. A gente vem desse histórico, que a voz do pastor era a voz... Referencial, né? Referencial, era a representação justamente de Deus na Terra, Correto. como alguém para instruir, corrigir, orientar. Enfim, pelo menos eu fui criado nesse ambiente. Mas ao longo do tempo, a gente às vezes tem esse embate, né? Com o que foi, com o que é, o que vai ser. Isso. E em relação à comunicação, que é o que a gente está falando, e você já citou algumas linhas de comunicação, WhatsApp, internet, enfim, etc. Isso. Sua impressão Sim. em relação a como lidar com isso, como que veio essa transição, Sim. como vai ser, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Sim. Eu tenho 3 etapas muito diferentes. Um de 13, um de 6 e a Isabelinha de 2. O de 13, fala, e aí, filhão, gostou da... Ah, gostei, pai, legal, tá, não tá ficando bonito, tal. Falei, mas você curte? Não, eu curti. Ah, divulga pros seus amigos? Ah, não sei. Na nossa época, eu não sei, mas a gente... Escola dominical, Natural, escola bíblica né? de férias. Isso, E é natural, mudou muito, Isso, lógico que isso, mudou muito. Isso. Mas ao mesmo tempo a gente percebe, e aí é a pergunta que eu deixo pra você. E aí? Né? O que fazer? Qual a sua impressão sobre esse trânsito todo de Correto. informações, de vias? Correto. Olha, pastor Tiago, eu vejo por 2 vertentes para a gente responder isso. A primeira questão cultural. Nós vivemos no que se chama pós-modernidade ou hipermodernidade, que é a modernidade líquida, onde os valores do relativismo têm prevalecido na sociedade secular. Então, um dos subprodutos da pós-modernidade é a eliminação ou enfraquecimento pleno das autoridades. Então, o pós-modernismo se levanta contra as autoridades. Então, esse é um elemento cultural que nos está posto. As nossas crianças já nascem virtuais. Que voltando muito na era, só fazendo Sim, um parênteses, é quando vem a idade das luzes, né? O famoso iluminismo. Perfeito. E aí vem como depois precedente o pós-modernidade, depois vem o autor dos líquidos, né? Que ele lançou uma sucessão de livros sobre isso. Exatamente. Então, depois do iluminismo, quando nesse movimento se tira Deus do centro e se coloca a razão humana, elevando a razão como onipotente, então a sociedade já não é mais teocêntrica. Ela é uma sociedade antropocêntrica. Ou a razão é o centro. Aí se desenvolvem algumas das ciências que nós conhecemos hoje, mas de uma premissa, partindo de um pressuposto de lançar Deus nos fins do universo, como propõem os agnósticos. Ah, se Deus existe, beleza, mas se ele existir, ele lá no final do universo e eu aqui, minha vida de boa, vida que segue. Isso é a ideia do agnóstico, né? Diferente do ateu que afirma que Deus não existe, né? E aí é uma outra discussão. Mas essa é a realidade que a gente está vivendo. Então as crianças já nascem virtuais. A minha filha já pega esse negócio, já sabe a senha, já põe, já sabe o que quer, vai no YouTube, põe. É um negócio de louco. Você pega assim, ainda mais você falou que tem 3 filhos, né? Um de 13, um de 6 e a Isabela de 2. Então, e a velocidade de mudanças tecnológicas, tá aí, nós já estamos no que se chama, pastor Nelson, a 4ª revolução industrial. O que é essa 4ª revolução industrial? É o mix da vida real com a vida virtual e com a vida biológica, com a vida real e com a vida virtual da inteligência artificial. É uma conexão. Então, há pouco tempo atrás, era a moda o caçar Pokémon, né? Uhum. Então, o menininho ficava assim, em cima da realidade, procurando os bichinhos virtualmente. Isso é uma preparação. É uma preparação para essa realidade que nos está posta, que as nossas filhas dessa idade, 2, 3, 4 anos daí para frente, vão vivenciar com uma força que nos assusta. Que para eles é natural. É natural. E está encurtando. Eu participei de um seminário agora, de um encontro chamado Fórum da Igreja, que foi na Bíblica da Paz do pastor Edson Rebustini no Conselho de Pastores. E lá foi falado exatamente que daqui 5 anos, o avanço da tecnologia vai ser tão grande que a gente vai ficar assim, os mais antigos vão ficar boquiabertos.
né, com o queixo caído de ver como é que pode o avanço tecnológico. Então, esse é um ponto cultural. Agora, o ponto que eu queria destacar aqui é o retorno à autoridade das Escrituras. Se nós não tivermos a capacidade, enquanto pastores, jovens pastores, de formar os nossos liderados, os nossos discípulos, por assim dizer, que são discípulos de Jesus, uma cultura bíblica. Hoje nós temos igrejas cheias de pessoas semi-analfabetas, biblicamente falando. Vazias, né? Vazias. Igrejas cheias, vazias de Deus. É. Você está entendendo? Porque falta maná, falta trigo, falta pão, falta alimento, falta solidez. E aí o camarada está lá na frente, na hora que ele abre a Bíblia, abri aqui Isaías 55, famosa passagem, né? Ah, todos vós que têm sede, venham e bebam das águas. Não com dinheiro, venham, comprem e comam, não é? Sem dinheiro, vinho e leite. Aí o camarada lê aqui, prega outra coisa, viaja na maionese, como diz a moçada, e não expõe as escrituras e não tem alimento que traz bem-estar espiritual e saúde espiritual para a igreja. Então, essa é a realidade triste. Eu sei que não era o que o reformador Lutero queria que acontecesse, mas infelizmente aconteceu, a chamada instauração da era das denominações, do denominacionalismo. Isso tem fatiado cada vez mais, fatiado, de modo que a qualidade da formação de obreiros, hoje, como a gente fala, a gente vê formação de obreiros no micro-ondas, né? Então você põe lá 30 segundos, sai um obreiro. Sai um obreiro. Sai um pastor, sai alguma coisa. Aliás... E abortando processos. Naquilo que você está falando, há uma pesquisa de alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, 20% dos pastores nunca leram a Bíblia. É isso aí. Aí vai ensinar o quê? É isso aí. Agora, o que você falou, nós temos que voltar aos rudimentos bíblicos. Porque Jesus disse para os discípulos, e todo que se diz pastor, verdadeiramente pastor, que é pastor realmente, ele tem que cair em Mateus 28, 19. Sim. Fazer discípulos. Perfeito. Para você fazer discípulo, dá trabalho. Então, nenhum pastor quer ter trabalho de ficar ensinando. Uhum. Porque você tem... Não adianta você pegar e falar assim, vai para o seminário, mas o seminário tem uma outra vertente. Isso. Você vai para o presbiteriano, tem a vertente presbiteriana. Você vai para a Assembleia de Deus, a vertente Assembleia de Deus. E cada um puxa a sua sardinha para o seu lado, como que é o termo bem comum. Correto. Né? Mas nós temos que voltar para o discipulado. Perfeito. E começar a preparar uma nova igreja, uma igreja discipuladora da palavra de Deus. Amém. O camarada vai sentar, vai aprender, para depois ele passar um ensinamento para o outro. Perfeito. E de uma forma coesa. Porque, pastor Arthur, eu nasci numa igreja pentecostal. Mas Deus me tirou da pentecostal, com 13 anos. Sim. Meu pai ficou muito bravo, minha mãe teve que ter um equilíbrio, que Deus me levou para a Presbiteriana Independente. A IPI. A IPI. Naquela época, a IPI não tinha uma mistura de ocultismo dentro. Ela tinha saído da IPB por causa do ocultismo. Perfeito. E lá eu fui aprender Bíblia com um saudoso pastor. Toda vez que eu lembro dele, mexe, porque foi o primeiro milagre que eu vi, um pastor presbiteriano orando por uma tetraplégica que era minha irmã, e ela foi curada. Glória a Deus. Lá no Hospital das Clínicas. Que coisa extraordinária. 1 ano de Hospital das Clínicas. E aí eu pedi para ele orar, e lá em casa ele falou, eu vou na segunda, que é meu dia de folga, e vou lá orar. Homem de Deus. Homem de Deus. Foi quando caiu também a máscara do meu pai, de dizer, eu sou da Assembleia de Deus, graças a Deus. Só que nenhum pastor da Assembleia de Deus, Sim. Deus usou para curar minha irmã. Sim. Ninguém, nem meu tio, que era missionário, que fazia milagres e derrubava as muralhas do inferno para o povo ser salvo. Uhum. Deus foi usar um pastor simples da Presbiteriana Independente. Ele falou, pastor, o senhor de hoje em diante tem porta aberta na minha casa. Glória a Deus. Então, eu fui aprender a palavra de Deus ali, fui ser discipulado.
Sim. Nós tínhamos que ler a Bíblia uma vez por ano. Que Deus até me tirou uma vaidade, porque eu me tornei vaidoso. Com 18, 19 anos, eu conheci a Bíblia decorada e salteada. Não pode fazer disso também um troféu de orgulho, troféu, né? orgulho. Porque eu leio de capa a capa, eu leio... 45 os vezes. 66 livros, os 1.189 capítulos, os 31.173 versículos, os 39 do Antigo, os 27... Aí pronto. As gincanas, né? As gincanas nas igrejas, né? Que tinha... Isso tem um valor, é ótimo. Pedagógico e saudável. É pedagógico, isso. Mas não pode virar um troféu do orgulho religioso, da piedade farisaica, né? Que nem eu estava ouvindo o Hernandes Dias Lopes, que é um presbiteriano e tudo mais, uma referência, né, de expositor da palavra de Deus na nossa nação. E ele disse assim, eu não sou daqueles que pega e leio de capa a capa, eu sou um daqueles que gosta de morar num livro. Então, na pandemia, eu morei em Gênesis. Eu dediquei 10 horas preparando, estudando para escrever o livro de Gênesis que ele lançou. Depois, agora eu estou morando em Eclesiastes. Então, eu achei isso bonito, porque mostra que vai a fundo, né? E não quer usar esse expediente como um troféu, né, pastor? Esse que é o problema. E o senhor falou que Jesus tirou isso do senhor, né? Tirou de mim. Graças a Deus. E de uma forma muito forte e com uma experiência muito marcante, que nós não temos aqui condições de explicitar o que Deus fez. Mas uma coisa é que eu aprendi, que eu não sou pentecostal, não sou IPI, não sou IPB, não sou TG. O senhor é do reino. Eu sou do reino. Pregar Cristo em toda parte. Glória a Deus. Palavra dele. Isso, eu costumo dizer assim, eu sou do reino de Deus e fui chamado para congregar na Assembleia de Deus. O senhor é do reino e foi chamado para congregar no tempo da graça. E por aí vai. Agora tem um insight que eu queria trazer aqui, dentro desse contexto, dessa palavra muito própria do pastor Nelson, da questão de sermos uma igreja discipuladora. Mas é um desafio, pastor Tiago. Como ser uma igreja discipuladora e como desenvolvermos um pastorado de discipulado para uma sociedade cujos valores são baseadas no egoísmo, no individualismo. Meu irmão, como que dá? Fala para mim, pastor Tiago, ser pastor numa cidade urbana, capital igual São Paulo. Então, eu tenho um exemplo que aconteceu ontem, inclusive o meu filho mais velho, ele chegou para mim, porque assim, a gente fala assim, nova geração, mas os que estão hoje estão nessa geração, né? E esses que estão hoje têm 20, 30, 40, 60, 70, então tá ali, pegando o que tá acontecendo também. Isso. E aí a minha esposa falou assim, olha, vai estudar filosofia com ele, que ele tem prova e esses negócios é com você. E aí eu sentei com ele, era justamente a aula de saber diferenciar justnaturalismo, direito natural. Ele tá na área do direito? Não. É que ele tava estudando na parte de filosofia. Olha só. Isso daí, tava na apostila. Certo. E ele falou assim, não gosto, detesto, não sei o quê. Eu falei, tá bom, então vamos lá, justnaturalismo. Natural. Sim. E fui trocando uma ideia com ele. Eu falei pra ele assim, aí chegamos em Aristóteles, né, fazendo a interpretação a respeito do que era direito natural pra ele. Não acreditava que o homem era bom. Depois fui para Tomás de Aquino, que a apostila estava fazendo isso. Tá. Aí Tomás de Aquino acredita na fé e na razão, na virtude, só que a virtude não vem do homem, vem de Deus. Chegou em Francisco Soares, enfim. Falei, filho, e aí? Coisa chata. Não vou usar para nada. É complicado. Se para o jovem isso não for vamos dizer assim, não transliterado, mas contextualizado para a realidade do dia dele. Sim, perde sentido. Bíblia? Então, esse é um O que ele vai querer saber de apóstolo Paulo, Sócrates e toda essa turma que, paralelamente, também contribuiu? Essa sua fala me despertou algo a falar. Olha só, desculpa, pastor Tiago. Veja bem, a geração do pastor Nelson era treinada para ouvir. A nossa geração é para ver, é o visual. Meu irmão, olha, as redes sociais, o YouTube, o Insta e tudo mais, aí o que é TikTok, tem um monte de coisa aí que eu nem sei que chega, que eu já também tô ficando para trás. Que eu não consigo acompanhar, pastor Nelson. Você não consegue gerar conteúdo para tudo isso. O meu sobrinho tem 18. Meu sobrinho tem 18 anos. Ele fala umas coisas para mim que parece que acho que é lá de Marte.
ou já de Júpiter, porque agora o novo telescópio espacial James Webb já está pegando as imagens do planeta gasoso Júpiter como nunca, as auroras. Isso. E, meu Deus, que negócio é esse e tal? E eu já estou me sentindo ficando para trás. Aí um pastor amigo meu falou assim, eu já decidi, eu estou investindo na meninada e até os 25 anos, porque dos 25 anos para frente já não acompanha mais. 25 anos para trás já está sabendo o que está rolando entre a meninada. A grande verdade, pastor Fábio, é que nós vivemos hoje guetos e bolhas. E esse é um receio que eu tenho da igreja dentro de uma bolha religiosa. E não conseguirmos penetrar a sociedade, permear, como Jesus disse que nós devemos ser o sal e a luz do mundo. E como é que faz, então, para permear? Então, veja, eu já estou lutando contra a minha formação, que fui treinado para sentar na frente do professor, da professora, e, assimilar pela audição. Agora eu tenho que na visão. Eu estou fazendo um mix, mas eu já estou ficando para trás. Então, se nós não resgatarmos a autoridade das Escrituras no coração, claro que a gente está falando aqui em termos humanos, fazendo uma reflexão inteligente do negócio, mas a gente continua crendo que a experiência com Deus é insubstituível, a experiência do Espírito Santo na vida de um jovem, sabe? O Espírito Santo marcar alguém, marcar um jovem, ter comunhão, na vigília, na oração, isso a igreja nunca vai deixar de ter na sua prática. O que deve, então, da nossa parte existir é a liderança fomentar o exercício dessas disciplinas espirituais. Porque e aí que é onde a gente pode estar falhando. Porque tem igrejas hoje que são igrejas que você falou de gueto, são igrejas que estão com foco nessa nova geração. Isso, que é só, por exemplo, uma igreja só de jovens. Que é uma igreja só de jovens, que tenta falar linguagem, tudo muito tecnológico, para poder acessar, né? Sincronizar com a memória do jovem ali. E para ser relevante culturalmente. A igreja, aquela igreja para ele chegar e dar ouvido, porque tem igrejas que você coloca o jovem e ele não ouve. Porque não consegue sincronizar. Né? Que nem a gente está falando de vários problemas. A gente sabe que a igreja hoje tem problema de comunicação, tem problema de aceitação da palavra, tem problema de divergência doutrinária, tem o lado político, tem os viés ideológicos, tem uma carga de um monte de problema. Você quer ver uma desafio, né, pastor Nelson, os tempos de hoje. É um desafio, porque há 40 anos atrás, porque eu sou bom de gravar os pontos fundamentais. Sim. Há 40 anos atrás, conversando com um pastor pentecostal, e aí eu falei, pastor, que coisa linda, olhando para o avião. Falei, olha só, o avião da VASP, lindão. Ele falou, isso é do diabo. Ai, meu pai. Ele era tão retrógrado, tão ultrapassado, que o avião era do diabo. Aí eu falei para ele, então, pastor, Deus vai te mandar você lá para Alemanha, só vai pegar um barquinho para atravessar o mar. Ou vai a pé, né? Vai tentar ir a pé. Ou nas asas de um anjo. Ou nas asas do anjo. Mas você sabe, eu quero falar um negócio da Wikipedia em 2000, mas eu preciso dizer para você que nós temos um patrocinador chamado legal. Doce Videira. E ele manda pra gente toda terça-feira pão de mel, trufa, e esse momento aqui é o momento que a gente pega um pão de mel, continua conversando, comendo um pão de mel, e você vai dizer pra mim se você... Se eu aprovo. Se você aprova. Se você quiser pegar trufa também, pode pegar. Que desafio, né, irmão? E, Difícil. Vamos fazer essa força. E o interessante é que o Lucas fica desesperado. Ele lá vendo a gente comer, e não pode, né, Lucas? E ele não pode. Não, ele pode. Só ele depois, pode. Ele que come, a gente encerrar aqui, né? Ele come uns 5 antes, pra não passar vontade. Ah, então tudo bem. Show de bola. Ele nem fala comer, ele fala degustar. Legal, um abração aí a Doce Videira, doces artesanais. Muito bom. Eles entregam pra muita gente. Essa caixinha aqui, ó. Falando uma coisa, dentro do bate-papo, liderança. A culpa, eu sou rasgado. A culpa é de todos os pastores líderes das igrejas. Eu diria eu meia me incluo culpa. Nisso. Você acha que eu estou sendo bondoso em falar meia culpa? Meia culpa. Porque também não tem a parcela dos liderados. Sabe por quê? Quando eu falei de egoísmo, do próprio povo individualismo,
tem pessoas que não permitem o nosso acesso a elas, no mundo delas, enquanto pastores, elas não aceitam. A gente fala, pô, esse cara tá me importunando, esse cara tá me enchendo o saco. Não, a gente quer ajudar. A gente quer mandar uma mensagem, dar uma palavra, um aconselhamento, mandar um versículo, se colocando à disposição. Então a gente tem que ir também, pastor Fábio e pastor Nelson, na liberdade que a pessoa nos concede. É aquele velho problema que dá muito em música dentro da igreja. Pô, irmão, vai estudar um pouco mais, irmão. Ah, mas você não sabe que eu tô aqui como voluntário? Você não sabe que eu tô fazendo pra Deus? É aquele velho problema, é um velho problema. E esse negócio de comunicação, em 2000, o fundador da Wikipedia tava aqui, eu fui assisti-lo. Que delícia! Posso falar desse negócio aqui? Bom, gostou? Meu Deus, que delícia! Bom, desculpa te cortar, Fábio. Desculpa mesmo. Como é o nome? É Doce? Videira. Videira. Parabéns. É o Uma delícia Marcelo, a mesmo. Juliana. Ô Marcelo, parabéns, Juliana. Olha, eu nem comi tudo e já tô aqui, me alegrou. Se eu fiquei alegre, tá aprovado. E aí o cara tava falando o seguinte, o pessoal perguntou pra ele assim, pô, mas você vai permitir que todo mundo coloque um pouco do seu conhecimento dentro dessa plataforma? Que é a Wikipedia. Mas não vai ser problemático porque vai tirar a autoridade daqueles que passam anos estudando sobre um assunto para trazer de forma concisa. E ele disse o seguinte, bem-vindo à era da pluralidade da informação. Pô, mas não vai ter um filtro? Ele falou, tem um filtro gramatical. Mas daqui para frente se prepara que todo mundo vai ter voz, porque a tecnologia vai dar voz. Perfeito. E aí a gente retoma aquele problema. Quem o povo vai dar ouvido se o povo também tem voz para se dizer autoridade? Meu Deus. Então, por isso que eu falei pra você que o relativismo e a tentativa de diminuir ou eliminar as autoridades é subproduto do pós-modernismo. Então nós Com vivemos certeza. tempos difíceis. O pós-modernismo gera, além do egoísmo, individualismo, pluralismo, relativismo, ela também gera uma desconfiança das autoridades em todos os níveis, institucional, eclesiástica, social, civis, autoridades civis e tudo mais. Por isso que respondendo aquela sua pergunta, não é uma pergunta que fecha, porque é impossível fechar Não o dá, assunto. não dá. Mas é assim, a nova geração precisa olhar para os que pavimentaram Isso, com respeito. isso aí. Ah, mas eles não sabem isso. Não, e outra problema. coisa, Thiago. Você tá aqui por conta dessa turma isso. que veio antes. Nós- Agora, Nós estamos colhendo. essa turma que pavimentou tem que chegar e falar assim, me ajuda nisso e vamos explodir. Que é o que eu tô fazendo. Isso. Pastor Nelson tem uma carga de experiência de anos. Correto. Eu não tenho essa carga de experiência de anos. Em contrapartida, tem uma carga intelectual. Mas tenho também uma carga tecnológica para contribuí-lo. Uma Vamos leitura unir. da cultura, da realidade para a igreja ser uma igreja relevante sem sacrificar princípios. Exatamente. Então tem que unir essas forças. Tem que unir. E você é flecha na mão do valente. A palavra de Deus ensina isso no Salmo 127. Então, como flecha na mão do valente, assim é o filho. Ou seja, o filho vai chegar onde o pai não chega. Ele te pega e te lança, e vai te lançar longe. Então, imagina, esse é o aspecto, pastor Nelson, geracional do reino. O reino é multigeracional. Com certeza. A sua descendência, a descendência a sua descendência ali para frente, e vai na visão do reino dos céus, implantando, como diz aqui, não, isso aqui eu tenho que parar tudo para ler, já que você está falando, isso aqui eu não vou deixar, não. Esse texto aqui eu não Pastor vou... gosta de Bíblia. O ano de 2000 foi o tema do nosso congresso, Salmo 145, o Salmo das proezas de Deus. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Então, qual que é a função da geração dele? Louvar as obras de Deus para a tua geração. Qual é a tua função? Louvar as gerações, os feitos do Senhor para a geração da sua, portanto, seus descendentes. Então, vai nessa cadeia benéfica
nesse ciclo virtuoso do reino dos céus por ser um reino geracional. E esses fundamentos geracionais, eu vou até usar a expressão fundacional. É isso que nós precisamos, que é o papel que eu já percebi de Chofre quando eu encontrei o pastor Nelson e conheci ali. Ele visa discipulado. É isso que eu ia falar. A essência do discipulado é isso. Que é o núcleo duro da grande comissão, é o discipulado. Os discípulos olham e falam assim, Jesus, mas num linguajar para você entender, tu vai cair fora. E nós vamos fazer o quê? Agora, existe uma dinâmica. Eu te interrompi e estou te interrompendo de novo porque o senhor vinha falando que o senhor rasga. A liderança é culpada. É culpada. É culpada. Nós estamos vivendo o Brasil hoje por causa das lideranças cristãs. Uhum. Todas elas. Uhum. Não escapa um. Uhum. É Assembleia, Presbiteriano, Luterano, Anglicano, Igreja de Deus, Templo da Graça. Todo mundo dentro do saco que errou e falhou. Por quê? Porque quando o Davi fala isso, ele está falando daquilo que ele está vendo lá de trás. De trás. É, exatamente. Aí ele está dizendo que se balizou porque a base fundamental de Israel está em Yaakov, que é Jacó. É a base fundamental. Nasce Israel com os 13 filhos de Jacó. Isaac e Abraão não entram nesse questionamento de louvação, embora seja o pai da fé. Sim. Que a gente chama de pai da fé. Isso. Mas ele vai falar desse louvor, por quê? Porque foram deixando oralmente profundos ensinamentos para que ele chegasse nesse ponto fundamental. Sim, sim. Só que nós tivemos muito entrave em matéria de denominações. Ah, sim. Por quê? Nós começamos com luteranos, começamos com anglicanos, presbiterianos, e uma miscelânea, e tudo ligado com cultismo. Esse que é o problema sério. Oh, meu Deus. E cada um puxando para o seu lado. Aonde foi que Deus teve misericórdia do Brasil? Porque os judeus já estavam aqui no Brasil. Os judeus já estavam no Brasil. Eles já estavam abençoando o Brasil. Que as pessoas não sabem desses detalhes. Porque Fernando de Noronha é judeu. A palavra Brasil vem de Brasile, que é do judaísmo por causa da fonética do judeu no Amazonas. Quando você estuda os judeus no Amazonas, você fica pirado de saber, pô, mas não é nordestino nem nortista, não. É judaísmo que está lá. É como aqueles judeus marranos, né? Marranos, como os judeus marranos. Uau. Que se converteram na marra da Espanha que vieram parar aqui. Só que Deus teve uma misericórdia tão grande que você conhece bem, Daniel Berg e Vina Vingre, que aí eles junto com os batistas lá em Belém do Pará, mas tudo tradicional, que vieram do sul dos Estados Unidos. Sim. Não converte nem as moscas. Aí eles foram excluídos do Ministério Batista, porque eles tiveram saído da Alemanha, vieram para os Estados Unidos, dos Estados Unidos vieram para cá. Da Suécia, mas eles estiveram aqui na Alemanha para saber onde era o Brasil. Eles não sabiam onde era o Brasil, nem a Alemanha sabia onde era o Brasil. Uau. Isso é história. Aí eles vêm para cá, aí nasce o movimento pentecostal. Só que o movimento pentecostal, que muita gente não comenta, ou por vergonha ou não, e eu não tenho vergonha disso, é história e fundamento. Foi tudo pela fé. Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E ninguém tinha teologia. É isso aí. Não tinha nada. Os obreiros leigos, irmãos anônimos e fez a obra crescer. E crescer. Isso. Então a misericórdia de Deus fez que crescesse o pentecostal. É verdade. Aí vem o neopentecostal, tudo espertalhão, sabe em tudo. Virou essa porcaria que nós estamos aí, desculpe a expressão, sim. porque diluindo, né, a essência do evangelho. E não pregaram o discipulado, o amor pelo seu irmão, pelo necessitado, como é a história que dá briga pra caramba de judeu com samaritano, porque o samaritano vai lá e presta solidariedade São as classes, ao judeu né? arrebentado lá, que foi assaltado. Isso. Então nós tivemos aqui no Brasil essa diversificação, porque... Por que Deus trabalhou na minha vida diferente, pastor? Eu nasci na Assembleia de Deus. Qual era a visão do meu pai?
Meu pai tinha pedido para Deus 2 pastores. Deus deu os 2 pastores para ele. Só que um foi para Batista e o outro nasceu com o tempo da graça num trabalho de casa. Uau. Então, a placa de igreja me deixou com muito nojo. Mas essa... Com antagonismo Essa lascado. análise... Sim, Thiago, desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia dizer o seguinte, essa análise que o senhor faz, até pela questão histórica e familiar e tal, ela é compreensível e existe realmente um lado negativo dessa era do denominacionalismo. São barreiras, né? Que no céu não terá, né? Não teremos essas barreiras, não teremos arraiais, é apenas um povo, é apenas um reino, apenas um rei e tudo mais. Agora, eu vi uma abordagem de um pastor, amigo meu, Igreja Batista, porém renovada, da linhagem do pastor Enéas Tonini, pastor... Batista do Povo. Valadão, dessa turma aí que era uma ala mais da renovação pentecostal, por assim dizer, da ala batista, e ele fez uma abordagem que eu achei interessante. Ele usou o texto de 1 Pedro 4, verso de número 10, e na verdade foi um outro texto, mas o 4:10 fala da multiforme graça de Deus. E ele disse: pastor, eu vejo que a multiplicidade de denominações atende um princípio da multiforme sabedoria de Deus para atingir o maior número possível de pessoas dentro dos nossos guetos. Porque, eu vou ser sincero, pastor Nelson, já percebi essa sinceridade dele, não vou dizer sincericídio, mas é uma sinceridade dele, não é? Por exemplo, a nossa igreja hoje, ela, enquanto Assembleia de Deus, ela não atinge, ela atinge com a presença nas comunidades ou periferias, tal, pela presença ali de uma igreja plantada. Mas ela não vai alcançar um trabalho, por exemplo, na Cracolândia. Ela não vai entrar em lugares... ela vai apenas com a evangelização e, portanto, a pregação espiritual do evangelho. Mas ela não tem um braço forte na área social. De inclusão, de busca, de resgatar vidas, casas de recuperação. Estou falando da minha realidade local. Sei que a Assembleia de Deus tem várias frentes nessas áreas. Sim, aí. até porque historicamente a gente sabe que a Assembleia de Deus é a única que povoou os locais mais veio das camadas paupérrimos da sociedade. das camadas dessa Outras multiforme, igrejas que vieram dos Estados Unidos, Alemanha, Suécia, enfim, não alcançavam essa turma também. Mas dentro Sim, dessa multiforme, sim, verdade. Sim. Por que a Assembleia de Deus não tem braço, não teve braço? Porque ela entrou pelos dogmas. Perfeito. Eu me lembro quando era garoto, eu perfeito. perguntava assim, professor, por que não pode usar bigode? Rapaz, ele dava as respostas mais evasivas. Não, é terrível. Dogma, então, os dogmas. Isso. Travou. Aí ficou um discurso só religioso. Sim. Isso. E virou uma bolha. A Que é o igreja de- virou uma bolha. Aí começou a nascer... E a sociedade vivendo lá. Isso. Aí começou a nascer líder. Só que aberto demais. Aberto demais, sem o equilíbrio do princípio bíblico. Esse que é o problema, o equilíbrio. Equilíbrio, tem razão. Quando você vai no hebraico, a palavra Aleph, ela tem um travessão no meio. Embaixo é o judeu, em cima é Deus. Para você chegar a Deus, você tem um travessão ali, que você tem uma ponte que a Bíblia chama de abismo. É esse princípio que gerou em todo o mundo. Então o judaísmo trava de um lado por causa dos seus dogmas, não criticando o judaísmo, porque ele é a base, é o fundamento. O cristianismo nasceu do judaísmo. Estamos fazendo uma conversa de análise mesmo, de análise. De pontual que a história mostrou. Então Isso, se abriram, e alguns se abriram de tal maneira que geraram ecumenismo. O ecumenismo no mundo, em todas as eras, são 8 ou 9 que eu estava mostrando para ele. Sim. A Bíblia ecumênica, a Bíblia da família, mas você vai ver o bojo, é a mesma coisa, quer dizer, continua todo mundo sendo enganado. Agora quando você se abre, que nem eu muitas vezes eu recebi pastores da Assembleia de Deus aqui para bater um papo. Não, E eu falava para ele, pastor, você quer sair de lá por causa dos dogmas? Mas olha, não descambe porque você vai se perder lá, porque você tem anos de
doutrina, Sim, sim. de dogmas De dogma. assembleiano. É. É como o presbiteriano quando envereda, fui batizado com o Espírito Santo, pronto. Aí envereda, aí vira uma bagunça Falta que a gente... equilíbrio, né? Falta Mas, equilíbrio. Falta o equilíbrio. Eu acredito que esse ponto, ele justamente a gente chega num denominador quando a gente colocou daquela forma. Os que pavimentaram precisa continuar conversando com os mais Isso. novos Isso. para que juntos eles consigam continuar avançando com o evangelho. Essa questão de fatias, de Aham. diluição da essência, É, de problema é. sociológico, aí você tem que ir lá no Gedeon Alencar, Aham. que é uma referência em sociologia da religião, e ele vai falar as várias fatias Uhum. das religiões, das denominações, dos seus pontos Isso. doutrinários. Mas eu tenho uma crítica ao Gedeão. Por exemplo, eu já fiz um debate com ele. Ele faz um prisma, claro, pela sua própria formação, pela questão sociológica. Ele fala que a Assembleia de Deus é fruto de uma ação puramente sociológica por ter crescido nas camadas mais baixas da sociedade e se alastrou por todo o rincão brasileiro. Equivocado. Só que eu também acho, porque Claro eu falei, que é peraí, você está equivocado. negando a obra salvadora? Eu sei que é uma análise Ação mais do intelectual. Espírito. E já. vou falar uma coisa pra você. Pontuei, Ação do Espírito, perfeitamente. pontuei Ação do histórico. Espírito. Sim. Pontuei Claro, né, o claro. trabalho histórico. Eu Perfeito. tenho também. Entendi. Entendeu? Então, Eu entendi o que você quis dizer. Você vê que eu eu tenho falei as do divergências também. Daniel Berga Vinabingre, porque eles foram usados pelo Espírito Santo perfeito. desde a Suíça lá. Isso. Aí eles vão para a Alemanha, porque ninguém sabia onde era Brasil, Aham. porque a revelação de Deus só era Brasil. Isso. Aí a Alemanha Aham. consultou porque ela tinha uma ponte de ligação com os Estados Unidos. Uhum. Porque o Brasil ninguém conhecia, ninguém sabia. Pará, Bill né? Clinton, em pleno século XXI, não sabia onde era a capital de São Paulo, rapaz, do Brasil? Sim, sim, Tanto sim. era Buenos Não, Aires? Quando você Não, vai pra lá, eles pensam que você complicado. fala espanhol. Eles não sabem que você Isso. fala a língua Não, eu portuguesa. já tive contato com norte-americanos que eles achavam que aqui ainda tinha índio. Ainda um monte de índio, floresta. O pessoal não... Quando vem, principalmente alguns evangelistas, missionários, eles ficam encantados, não querem sair mais do Brasil. Principalmente quando come uma picanha e toma Guaraná. Mas, ó, Aí pastor, os caras não... É que nem italiano, come a pizza aqui não quer mais voltar pra Itália. Exatamente. A pizza daqui o francês top. come o pão francês aqui e não quer comer lá. Então. Mas a pode crer. gente saltando disso daqui Sim. e explorando um pouco mais esse nosso bate-papo, tem a questão do direito, tem a questão da política, Isso. tem a questão que essa nova geração, por exemplo, o meu filho e os de 18 para cá, não pegaram, por exemplo, o estouro de um problema com determinados partidos que deu aí esse processo todo que a gente ainda vem sentindo a sombra dele. Correto. Né? E aí tá dentro das igrejas e algumas igrejas Sim. fortalecendo vertentes políticas para essa nova geração que está recebendo um bombardeio enorme de tudo que é tipo, seja de problemas doutrinários, de interpretação, problema político, a internet. E aí a molecada chega aqui dentro da igreja, e aí que eu quero perguntar para você. E aí, Sim. como que você, como advogado, estudante de direito, da filosofia, da teologia, pontua para essa turma, por exemplo, na sua igreja, alguém chega e fala assim, olha, pastor, eu tô namorando uma pessoa do mesmo sexo que eu. É um ponto que dizem que é um ponto não mais da saúde. Eles dizem que não é mais um problema da saúde, porque o ismo, que é o sufixo, foi substituído. Sim, foi por Né? É homossexualidade. L-idade, né? Exatamente. Lidade. É. Então o sufixo denomina alguma coisa como doença, então não é mais. Aham. E ao mesmo tempo, a gente tem igrejas que já... Aqui a gente recebe, a nossa interpretação é o amor, a sustentação é o amor, Sim. e fica no amor, e no amor e Um amor vai. sem justiça. E aí, Só né? que não Sem explica, a verdade. não explica os 4 amor. Exatamente. Não vai mostrar o amor HPO, o ágape. Isso. Não quero te colocar na Berlim, Não, na- mas eu me posiciono. pra gente poder... Eu sou de uma geração que eu me posiciono. A gente vai pegar isso, já tá pegando. Já isso. está essa transição. Por isso que aí eu concordo plenamente com o pastor Nelson. A liderança é a chave da virada dessa realidade. Igreja é igreja, mundo é mundo.
Não existe mix. Não existe como a igreja de Pérgamo que casou com o mundo. Jesus denunciou. Ou a gente bate nos valores essenciais do reino, nos pilares inegociáveis, nos princípios eternos do nosso Deus estampados nas Escrituras, ou essa igreja vai negociar o evangelho, vai adulterar o evangelho. Aliás, vai mascarar. Já está adulterando, né? Então, e John Stott nos faz lembrar que um evangelho que não ofende é um evangelho inoperante. É o evangelho radical dele. Um evangelho que você não confronta é um evangelho que não opera. Então tá bem claro, hoje eu recebi aqui, vou mostrar só para vocês a tabelinha de quem é quem. Não vou mostrar aqui não para não criar essa polarização que a gente já está vendo no processo eleitoral, mas que nós devemos nos posicionar em relação aos valores. Então, quem é que está do lado da vida? O discípulo de Jesus. Quem é que está do lado dos valores tradicionais, da família tradicional? O discípulo de Jesus. A igreja está do lado desses valores. Com certeza. Do lado da liberdade. A igreja está do lado da liberdade. Se não houver liberdade na nação, não se prega mais o evangelho. Uhum. Eu senti isso na pele agora lá em Santo André. Nós fomos num parque que a vida inteira sempre fomos evangelizar, um culto ao ar livre. Chamamos os jovens, fomos lá com violão. Daqui a pouco, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês têm que pedir autorização. Eu falei, meu Deus, tem que pedir autorização agora. Tem que preencher e tal. Depois que aprovar, se aprovar, vocês vêm. Nunca foi assim, pastor. E a liberdade de expressão... Pegava-se um violão... Essa lei caiu há mais de 10 anos atrás. A Constituição garante. A Constituição garante. A Constituição garante. Entendeu? O avanço aí do que o Brasil é top. Uma vez eu comecei a rascunhar o que o Brasil é como se fosse o primeiro mundo, né? Eu ouvi recentemente que o Brasil chega a alimentar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. O Brasil é top. Eu já fui nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, no mercado tá vendendo coisa nossa lá e de boa qualidade. Às vezes o que é de segunda linha fica para nós aqui, para o povo. Porque o Brasil é forte na exportação de alimentos, laranja, café, frutas e tudo mais. O Brasil arrebenta. Então a gente tem que ter orgulho da nossa nação. Entendeu? É um país continental, tem muitas desigualdades ainda, infelizmente, tem. Mas no ponto que eu quero dizer é o seguinte, nós precisamos nos posicionar. Nessa questão da opção comportamental e sexual, eu me lembro bem, agora você me fez lembrar da matéria que eu tinha, disciplina acadêmica no curso de Direito, com uma professora, chamava Medicina Legal, né? E, inclusive, nós fomos no IML para presenciarmos ali uma necrópsia. Às vezes a gente fala autópsia, mas a melhor expressão é necrópsia, é do morto. A autópsia é quando se você fosse você mesmo fazer a autópsia, entendeu? Mas eu fui lá ver a necrópsia e ela disse na aula abertamente que existe cientificamente um gene homossexual. Um gene homossexual. Aí eu fiz um apontamento para ela, falei, doutora... então, vamos lá, vamos para o exemplo prático. Então, a senhora está dizendo que é possível que um homem nasça, ou uma mulher, com um gene homossexual, ou seja, um traço na parte genética para se inclinar à questão da homossexualidade? Ela falou, exatamente isso. Eu falei, então vamos para um exemplo. Alguém que nasça com esse tipo de gene, portanto, um traço genético caindo para a homossexualidade. Ele nasce... Ele tem impulso, vamos admitir aí dentro da sua linha, ele tem impulso sexual, homossexual, mas ele não pratica homossexualidade. Ele casa, ele tem filhos e ele morre e nunca se deitou com um homem. Você chama esse homem de homossexual? Ela falou sim. Eu falei, desculpa. O homossexual é aquele que tem a prática da homossexualidade, aquele que tem o comportamento de se deitar sexualmente do mesmo sexo, portanto, um outro homem. E daí gerou aquele frisson na sala, mas eu me posicionei. Eu falei, eu sou cristão. Eu falei, não, isso é opção, isso não é genético, isso é comportamento. E às vezes, investigando, a gente sabe, as pessoas que se permitem ter esse tipo de prática, tem coisa errada lá atrás, teve abuso, teve abertura para novidade, brincadeirinhas, que não tem nada. E depois a pessoa cai para essa área. Isso faz com que a pessoa, tendo essa experiência, ela vai fazer o quê? Repete o pecado. Entendeu? Eu fui num debate no Vejam Só e o tema era maldição hereditária. Era maldição hereditária. Eu falei, não, é repetição de pecado.
Falei, não é maldição hereditária, é repetição de A pecado. maldição hereditária, a Neuza Etioca, que ainda trouxe essa história, que eu tive debate com ela, no Alphaville, e mostrei para ela, Ezequiel, Jeremias. Perfeito. Os Deus, aquele princípio que Deus tinha dado para o povo de Israel, ele mesmo diz assim, nunca mais digam isso. Ele mesmo, é verdade. Ele está dizendo. É isso mesmo. Então você vai lá em Ezequiel 18, Perfeito. 22, ele fala, a alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, e diz o filho não paga pelo pecado do pai, nem vice-versa. E Jeremias responde né? esse mesmo princípio. Uhum. Deus vai falar com Jeremias e Jeremias responde a mesma coisa. Isso. Outra coisa é que a Neuza Etioca, eu tenho que citar o nome porque ela desgraçou a vida de muita gente, de muitos pastores. Que teve que dobrar o joelho para ela impor as mãos e dar a benção. Agora ela está doente. De quem ela pegou a doença? Ou a minha irmã caçula. Herdou uma maldição de quem? Herdou uma maldição de quem? Se meu pai cristão, minha mãe cristã, família cristã. Não, é uma teologia, é uma péssima teologia. Né? É uma péssima teologia. É uma péssima teologia. E ela começou em 84 lá na Vila Mariana, na casa dela. Essa elasticidade parece que não tem fim, que nem se o que o irmão falou é corretíssimo. Porque o meio é que faz o cidadão. O meio, exatamente. O meio e a repetição de pecados. Aí o cara fala, não, mas o meu pai bebia, o meu avô bebia, eu também tô bebendo. Eu falei, meu amigo, você nasceu num ambiente que você viu seu avô bebendo, você viu seu pai bebendo. Achou que era Você foi lá, provou, você bebeu. Vai continuar vendo gente bebendo. Gerou dependência química, orgânica, que é droga lícita. Bebida alcoólica é droga lícita. E outra? E vai gerando dependência. E aquele negócio, meu irmão, e balada, e com quem você sai. Existe uma influência. Com quem que você tá andando? Com quem que você sai? Isso vai gerando... Paulo fala sobre isso lá em Coríntios. Exatamente. As más associações corrompem os bons costumes. É a elasticidade doutrinária. Você estica para permitir que a igreja, entre aspas, se veja pelo mundo como alguém que está evoluindo. Quando, na verdade, ela está negociando seus valores. Os valores estão sendo negociados. E perdendo os referenciais. Foi que nem eu estava no colegial naquela época. Então, o professor era do PT, que era o professor de biologia. Já vi que o senhor fala rasgado. É rasgado. Tá cheio de corte esse programa aí, viu? A edição vai dar trabalho. E o professor de geografia também era problemático. E o professor começou com a historinha de Darwin. Do Partido das Trevas. Partido das Trevas. E de repente ele chega e fala assim, olha, o homem é descendente do macaco. Eu levantei a mão e falei assim, então mostra o teu rabo, professor. Não ensino ninguém a fazer isso. Sim. Mas é um ímpeto de defender Deus. Eu sempre defendi Deus de pequenininho. Sim. Como Jesus meteu a chibata em todo mundo. A minha casa é casa de oração, não convido de ladrões. Isso. Então, o professor ficou doido, eles não podiam me expulsar. Isso. Então, eles tramaram com faltas, que depois eu conversando com o professor Paulo Nogueira Coelho de grego, que eu estudava na teologia com ele, e ele falou assim, você pode denunciá-los e processar. Eu falei, não, a minha justiça é Deus. Amém. A gente sabe que a igreja ela seria bombardeada nos finais dos tempos, e a gente diz finais... Eu sempre digo assim, a Bíblia teve vários finais de tempos. Tem vários finais de tempo. Até mesmo os discípulos perguntaram, quando será o último dos últimos finais de tempo? Ele falou, olha, eu não sei, só o meu pai. Então talvez a gente esteja justamente nessa transição de finais de era. Não, você vai ver a era antediluviana. Até o dilúvio foi uma era. Sim. Mudou tudo. Mudou. O homem vivia até quase 1000 anos. Eu não vou perder a oportunidade de citar Timóteo, quando ele fala que os últimos dias serão dias... trabalhosos. Difíceis, trabalhosos. A tradução dessa palavra aqui é ferozes, vorazes. É no grego. Os últimos dias serão tempos vorazes. É o que nós já estamos vivendo. E ele dá uma lista aqui de 19 itens, a partir do verso 2, que sabiamente destaca John Stott, ser deturpações do amor. O egoísta é o cara que ama a si mesmo. O avarento ama o dinheiro.
o orgulhoso, tem um ego lá em cima. É tudo deturpação do amor. Arrogante, o blasfemador, o desobediente aos pais. Cara, essa geração a gente tem que ensinar. Eu ouvi um pastorzão falando, come do meu feijão, apanha do meu cinturão. Come do meu feijão, apanha do meu cinturão. Claro que nós não estamos falando aqui de espancamento, estamos falando de disciplina, de correção, em amor, não punição. Há uma diferença entre punição e correção. Talvez dentro dos dogmas assembleianos, muita gente foi punida quando deveria ser corrigida. E a correção é amor. Apocalipse 3,19, Deus diz assim, eu corrijo a todos quantos amo. Jesus disse. Então são várias aqui deturpações do amor. Agora, o filho não querer se submeter ao pai, à autoridade do pai, sabe? O ingrato, pelo amor de Deus, o ingrato. Judas era o filho do ingrato. O maior ingrato de todos os tempos chama-se Satanás. A igreja não vai negociar de falar essas coisas. Ainda existe Satanás, ainda existe pecado. Um pastor falou assim, se você está com problema, você procura Freud. Se você tem pecado, você procura Jesus. Jesus trata pecado. Problema psicológico, psicanalista, você procura um psicanalista ou um psicólogo, até psiquiatra, dependendo do avanço do estágio, não é verdade? Então, veja, são uma lista aqui, são vários detalhes nessa lista que a gente precisa ponderar. Caluniador, pelo amor de Deus, irmão. Você falando aqui, falou de música, me veio na frase na hora, John Wesley. A música que o diabo gosta de ouvir, a murmuração. John Wesley falou, é melhor ser mudo do que murmurador. Sabe, essas coisas que vão ensinando levemente é o que nós precisamos passar para eles. Spurgeon disse, a língua de alguns homens morde mais do que os dentes. Então nós estamos vivendo um tempo que é calúnia, difamação, é desrespeito. Mais uma vez, eu fiz um estudo aqui da pós-modernidade, até ministrei algumas vezes já, pluralismo, relativismo, secularismo, racionalismo, materialismo, pragmatismo, antirrealismo, antissobrenaturalismo, tudo isso é subproduto da pós-modernidade. Nós estamos vivendo esse tempo de uma desconstrução. Ontem eu estava ouvindo um candidato a presidente da República falando assim, a pós-verdade. Ele falou um nome dado para falar que é mentira. Pós-verdade, um nome dado para falar que é mentira. Então, essa é a realidade que nós estamos vendo enquanto sociedade. E só para fechar aqui meu raciocínio, que já me veio 2 vezes e agora a terceira voltou, não quero deixar de falar com vocês, é que assim, um erro nosso, e eu aprendi recentemente, mesmo nascendo na Assembleia de Deus, desde dos anos 80, da Assembleia dos anos 80 para cá, Eu cresci no ambiente da Assembleia de Deus e me ficou claro isso na mente ao estudar uma teologia piedosa, uma teologia saudável que me faz dobrar o joelho, uma teologia que vai me deixar um bobalhão, um jactancioso, um cara abestalhado achando que você sabe mais do que o outro. 1 Coríntios 8:1, Paulo falou que o amor edifica e o conhecimento produz orgulho. Então, eu não posso ter esse conhecimento que produz orgulho, tem que me humilhar na presença de Deus, Então, eu vejo, por exemplo, nós não podemos olhar para a vida com a dicotomia entre o sagrado e o secular. David Bosch, no seu livro de missiologia, um clássico de David Bosch, ele fala exatamente que essa visão de dividir o mundo entre sagrado e secular é uma traição da cosmovisão cristã. O Spurgeon dizia assim, não sei agora se foi Spurgeon ou Agostinho, acho que foi Agostinho, o cristão é um aleluia da cabeça aos pés. Então, se eu estiver até na Arena Corinthians, eu sou cristão lá, meu irmão. Eu tô lá na Arena Corinthians, tudo bem que eu não gosto do ambiente, os caras estão xingando, estão falando palavrão e tal, mas eu sou um aleluia, da cabeça aos pés onde eu estiver. Claro que ainda temos que resguardar, por exemplo, como diz o hino da harpa, que os meus pés só possam ir onde os santos pisam. Tem um hino da harpa que diz assim, se os santos não vão lá, por que eu tenho que ir lá? Eu não vou. Sai fora. Então, eu vinha falando com a minha esposa, essa tentativa de algumas pessoas, principalmente dos jovens, de tentar fazer um mix entre a igreja e o mundo, ter uma coletinha lá fora e uma coleta aqui dentro, isso é perigoso, né? É perigoso. É um fio muito... É um fio de navalha. É um fio de navalha. É uma zona cinzenta, bem tênue, entendeu? Uma vez um pastor falou assim para mim, Arthur, o que é mais fácil?
você puxar alguém de baixo para cima, ou melhor, de cima para baixo, puxar, ou essa pessoa que está aqui em cima te puxar de baixo para cima? É mais fácil você derrubar do que você levantar. Exatamente. Então temos que tomar muito cuidado. Essa é a realidade do mundo que a gente está vivendo. Então que Deus Jesus, nos dê graça para pontuarmos essas coisas para E nossa em cima geração. dessa palavra, Jesus disse, né? No final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. A ARA, Almeida Atualizado, diz: o amor de quase todos. Vai se esfriar. O amor de quase todos. É como o próprio Novo Testamento diz, como nos tempos de Noé. Aham. Ó, cadê aquelas milhares de pessoas que estavam no mundo de Noé? Só salvou 8 pessoas. É brincadeira? Hoje eu olho para o mundo, eu pergunto, como os discípulos perguntaram, quem pode ser salvo, Senhor? Porque o pecado, como o próprio apóstolo Pedro teve que sofrer na carne o que é pecar contra Cristo, contra o Senhor, verdade. ele falou que o pecado está em volta de nós, aí está doidão para nos pegar aqui. Então, nós estamos vendo que o amor está esfriando, as pessoas não querem mais saber da igreja. Pós-pandemia, foi uma peneira fantástica. Ah, isso é um ponto, hein? Isso é um ponto, hein, É um Thiago? ponto. É isso que eu ia falar. A gente legal de falar. fala porque a gente tem muita coisa para falar e não vai conseguir falar hoje. É verdade. Tem tipos de mensagens atuais que são mais água ênfase, com açúcar, né? Água com salsicha, um amigo Água meu. de salsicha. Água com salsicha. Tem água com salsicha. Ei, pastor Nelo. É uma água com salsicha que não dá pra engolir, meu então amigo. tem assunto de mensagem, tem assunto de tipo de líder, tem assunto de ênfases, os pastores do futuro, quem vão ser esses? Porque se essa safra não for regada, tratada agora, o que serão? Nós não vamos Agora, ter líder. eu quero deixar bem claro meu posicionamento aqui. Eu creio na soberania de Deus e na preservação de um remanescente fiel em qualquer geração até o arrebatamento da igreja. Nós cremos também. Chegou Eu até creio. nós e vai creio continuar. dessa forma. A bandeira do Calvário veio, o bastão do Evangelho veio sendo passado de geração a geração. E creio também numa intensificação do mover do Espírito dentro do contexto da igreja, né? Agora, como disse, precisamos ter uma visão unitiva da vida e não disjuntiva, ou seja, dividir o sagrado e o secular. Meu irmão, você é crente lá na escola, você é crente no cinema, você é crente no teatro, você é salvo, é discípulo de Jesus lá na Arena Coelho, onde você estiver. Entendeu? Onde você estiver. Às vezes essa visão de querer separar o sagrado do profano, secular, né? Como se fosse possível ter meio termo. Não, aqui na igreja é o sagrado. É como, ali no banco é o secular, negativo. como Paulo Romero falou, super crente. Super crente. É mais santo do que Deus, meu? Quer dizer, nós estamos no mundo. Jesus foi claro. Exatamente. Olha, não os tire do mundo. A oração sacerdotal, Isso. não tire do mundo, mas livra-os do mal. Agora, o que eu estou vendo dentro de todo esse parâmetro é Apocalipse 3:10. Porque está vindo uma tentação tão violenta que muitas coisas eu não posso nem revelar para a igreja daquilo que Deus revela para mim. Porque assusta, né? Assusta mesmo. Porque quando eu fui embora e voltei, eu entendo porque voltei, né? E posso falar até como Paulo também. Eu não fiquei porque Deus tinha ainda um propósito. Tinha propósito e cuidar das pessoas. Isso. Então, Deus, Jesus, na revelação para João, ele diz lá, 3:10, que ele ia fazer uma redoma, ele ia guardar. Como guardaste a palavra da minha paciência. Porque se você ficar com o pé lá, como às vezes eu brinco com o entregador de areia lá que ele chama Raimundo, eu falo, rapaz, você tem um nome que é um jargão na igreja evangélica. Ele é pernambucano. Eu falei, você chama Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. É verdade, jargão. Então, ou a gente é um cristão que é uma luz e um sal no meio das trevas, ou nós vamos fazer companhia para eles. Aí entra no início da sua fala a questão, a importância de um pastorado realmente relevante.
Eu creio na soberania do Espírito em distribuir os dons, inclusive os ministeriais, para a igreja, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado, né? Mas um pastor lá em Guarulhos disse para mim há 3 meses, e aquilo vem me acompanhando desde então. A pandemia revelou que o número de cristãos nominais era maior do que a gente imaginava. É verdade. É claro que no meio disso, muitos se enfraqueceram. Eu sei disso. Por exemplo, igrejas foram se atinar para o virtual, a exemplo da minha, em 2020 para cá. Tiveram que fazer investimento, vamos comprar computador, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a gente correu atrás. Estava todo mundo acomodado? Já estava. Agora, esses cristãos, alguns voltaram, outros não. Os que não voltaram, usam como desculpa. Estão, às vezes, querendo cultuar online, como se o virtual fosse substituto para o real. Jamais. Olha, o online é aquele paliativo que você não tem o que fazer. Estou numa correria, um trabalho, não tem como estar lá. Mas, meu irmão, o ambiente do ajuntamento dos santos é outro nível. Até irmão. Porque... É céu na terra, coisa. é outra coisa. Ouvir uma conferência, do Espírito. ouvir um pastor tratar de um assunto com um vídeo bem editado, gostoso, sentado na sua casa comendo uma pipoca é uma coisa. Isso. Agora, o ambiente do cultuar... Poxa vida. Eu já tô... Assim, pessoal, Sim. tô... Assim, já não tenho muito estômago pra ficar sentado e ouvindo culto Isso. online. Por quê? Porque também separou. É o que eu tava conversando com o Lucas antes. Lucas, e aí, como que é lá na sua igreja? Pô, estamos galgando, né? Eu falei, aqui também. Sim. E aí, quando a gente não tem um bom recurso para também apresentar, essa nova geração olha e fala, chato. E outra, porque essa a live, você tem que ter boa câmera, ter bom áudio. Edição, uma edição. série de coisas. E virou também uma performática o ambiente do culto. Também. E uma coisa que uma perfumaria. Que respondeu para mim no início da pandemia. Não somente até antes, porque eu sempre fui evangelista. Sim. Eu brinco com todo mundo, aí quando dá brecha eu entro com Jesus e muda a história. É isso aí. Eu ganho almas brincando. É uma técnica que Deus me deu, brincando. Que assembleiano fica brabo comigo. Esse pastor é muito brincalhão. Né? Tem pastor assembleiano que vem aqui e fica... O Spurgeon perguntaram para ele, por que você ri tanto enquanto prega? Daí, por que você tem uma dose de humor tão elevada? Ele falou, você não sabe o quanto que eu me controlo. Entendeu? Porque ele sabia... o C.S. Lewis falou assim, alegria é um negócio sério no céu. É verdade. Alegria é um negócio sério no céu. Meu irmão, Atos 13:52, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e cheios de alegria. Entendeu? Qual o problema de ser alegre, meu irmão? Não há problema nenhum. Pelo amor de Deus, somos oração muito sacerdotal? bem-aventurados. Eu dou a minha alegria para eles, para que tenham alegria Isso. completa em si mesmo. Isso mesmo. Quer dizer, e aí a tecnologia... Isso. Vai lá pra gente chegar no... com essa tecnologia que eu fazia uma pergunta para Jesus o tempo todo. Jesus, mesmo quando eu era evangelista só, não era pastor ainda. Isso é interessante mesmo. Eu perguntava a Jesus, como que nós vamos atingir o mundo inteiro? Como é que o Senhor disse, quando esse evangelho for pregado a todas as gente, nações, como é que nós vamos pregar? Como é que vamos pregar? E Deus nunca respondeu. Sabe quando ele foi responder para mim? Quando começou a pandemia, ele falou assim, agora, filho, vocês vão começar a live na igreja de vocês. É pela live que o evangelho vai atingir o mundo inteiro. Isso. Não é aquele culto que nós temos que estar dentro do templo, onde Deus fala, cura, liberta, transforma, faz algo maravilhoso. É através... porque pegando isso, quem que colocava para a igreja local a situação lá de fora? Os missionários quando ia a campo. Sim. Lembra quando reuniu os missionários? Aí o pessoal fala, poxa, nossa, tá assim lá. Agora tem um detalhe, né? O Elon Musk tá aí com um projeto que quer colocar via satélite 5G para o mundo inteiro. Mesmo que, não nos esqueçamos, a globalização, ela ainda isola quase 1 ou 2 bilhões de pessoas. A gente não pode esquecer disso. Isola. Que é uma cadeia fechada. Agora, mesmo no cenário de cobertura de sinal de internet via satélite para o mundo inteiro, para o globo terrestre inteiro, sempre vai ter os segregados. Né? E que nunca vai substituir a presença de um missionário. Sim. Nós temos vilas e mais aldeias na África,
mais de 5 mil, quase 5 mil povos, etnias dentro do continente africano de 56 nações, que não tem nem um evangélico, muito menos uma igreja. Quando a gente bate um papo pela live, Isso. é legal, comunica um pro outro. Aham. Mas a gente tá distante. Isso. A gente tá próximo virtualmente. É um paliativo, Mas a cara. gente tá distante sentimentalmente. Isso. Porque Não eu é o aqui mesmo com você, vínculo. eu aqui com você É percebo o tete a tete. Né? você. Sim, pastor. É isso mesmo. Pastor Arthur, Pastor Nelson, eu acho que tem muito tema aí, o Pastor Arthur vai querer voltar, hein? Vai lá. Conta comigo, tô às Acho, ordens. né, acho que tem muita coisa pra gente conversar Privilégio. aí. Muita coisa boa. Privilégio. E eu quero agradecer pela sua vinda. Obrigado, pastor Thiago. Mande um abraço pro seu pai. Levarei. E inclusive ele tá, né, na carreira aí. Tá. Ele já é deputado, já foi, na verdade, né? Deputado estadual por 4 mandatos aqui em São Paulo. E está pleiteando uma cadeira para deputado federal pela primeira vez agora em São Paulo, pelo estado de São Paulo. Lembrando que aqui é uma informação de cidadania, não é nenhuma infração eleitoral. O estado de São Paulo tem 94 cadeiras no Parlamento Paulista, na Assembleia Legislativa aqui no Ibirapuera. São 94 deputados estaduais. E na Câmara Federal são 70 cadeiras para deputados federais, representando só o estado de São Paulo lá no Congresso Nacional, portanto na Câmara Federal, compondo um total de 513 deputados federais do Brasil inteiro dos 26 estados. Então, estamos aí prestes a um processo eleitoral com cargos para o presidente, deputado federal, deputado estadual, governador, senador, uma vaga, e para a presidência da República, né? E o meu pai está nessa jornada já há mais de 14 anos, já passou por 5 processos, agora é o 6º processo eleitoral, e estamos confiando, vamos descobrir daqui 42 dias a vontade de Deus, de maneira concreta, né? Se tudo der certo e as agendas e os horários baterem, Isso. traz ele aqui, vamos fazer nós 4. Já falei com ele, exatamente. Leva essa impressão lá pra ele. Da hora, não. E ainda mais se eu falar Fala que você desse conheceu o mais doce aqui, lindo do desse pão de Brasil. mel pra ele da doce videira, Doce né? videira. Aí eu vou fazer um merchan terrível pra ele. Traz né? sim. E vou trazer ele aqui pra esse bate-papo. Legal. Vai ser Aí você fala assim, ó, conheci o mais lindo do Brasil. E você tá falando com o segundo mais lindo do Brasil. É um programa de beleza isso daqui. É um programa de beleza. Miss Mundial aqui, Miss Brasil. Mas legal, obrigado mais uma vez. Deus Valeu, abençoe. valeu. Deus abençoe sua família. Obrigado por nos pastor Thiago. atender. Pastor Nelson, o mais lindo. Do Obrigado. Brasil. Ó, eu quero encerrar dizendo assim, eu amo todas as denominações. Isso. Eu não amo os erros doutrinários, Sim. não é dogmas, os Perfeito. erros doutrinários, as heresias Claro. que pairam. Que permeiam por aí. Não amo os dogmas que vão contra a graça, contra o princípio de Jesus. Perfeito. Porque me proibir, por exemplo, de barba e eu ver Arão barbudo, Samuel barbudo, Não, o judeu barbudo, é uma contradição Deixa- violenta aí. Vai, você falou, deixa eu contar se tiver 30 segundos. Tá. Teve uma disputa na convenção, um debate, né, positivamente falando na convenção, sobre o uso ou não, a liberação ou não de barba para os ministros ordenados, ou seja, evangelistas e pastores. Eu estive com a liderança maior e olhei para o meu pai tem bigode. Aí eu olhei, eu falei assim, presidente, o meu pai usa barba. Há muitos anos, quem conhece ele, há 40 anos, ele usa barba. Do lábio superior. E o cavanhaque é a barba do lábio inferior. E a barba? É a barba, meu irmão. E tem, inclusive, um estudo próprio, tem um setor próprio que estuda sobre barba. Falei, meu irmão, não tem o que fazer, meu amigo. Mas eu. Pega arão, pega tudo, bigode, cavanhaque, Mas é barba e o acabou. fio de bigode dele é postiço. É social. Não, eu ia falar isso. Ah, pastor. Tem- E por que você admite, né? O bigode não se admite a barba? É não um- tem lógica. Não tem É um lógica, humorista não tem que chegou e lógica. falou pra um político: você não tem bigode, você tem um bigode social. Bigode social. Agora, eu entendo o choque das gerações. É difícil, o pastor Nelson sabe melhor É. do que eu. Aqueles irmãos antigos, Ober, que não aceitam e que foram ensinados daquele jeito e vão morrer daquele jeito e a página não vai virar. A dificuldade que o Por isso tem neto que ter do
Davi. paciência com eles. Eu concordo. E evitar os conflitos ou diminuir os conflitos. A dificuldade que o neto do Davi Miranda tá tendo. Você viu? Revivi. Nessa contextualização da igreja. E lá é pior. Alguém veio comentar comigo. Eu falei, lá é pior, porque lá é um sistema central. A Assembleia de Deus, ela pulverizou na nação com vários ministérios. Exatamente. E tem várias convenções. Ele tá tendo um trabalho. E algumas foram mais... Vou usar esse termo que, puxa vida, até dói, mas acho que não me veio outra palavra. Uma ala mais progressista da igreja assembleiana que foi desaprovando os usos e costumes, foi escanteando os dogmas, né? Normalmente o Ministério de Madureira encabeçou essa área, enquanto a CGADB, a missão, continuou no conservadorismo. Historicamente falando, você pode pegar, por exemplo, o dicionário, o Movimento Pentecostal do Israel de Araújo da CPAD, ele vai mostrar isso. O Ministério de Madureira, com a presença da irmã Frida Wingren, ela atuava muito no Ministério Feminino e foi crescendo. Madureira hoje também apoia o Ministério Feminino. A CGADB era da linha de Samuel Nistron e continuou dentro desse padrão de conservadorismo até hoje. No tocante à não ordenação de mulheres, né, para o ministério. Apesar de que, historicamente, em 1938, teve uma irmã que foi separada ao diaconato, seria como diaconisa, mas logo depois os decanos, os anciãos da igreja, abafaram aquele fato histórico e não quiseram mais ordenar depois. Então existe essa questão. Você vê, só que é uma igreja gigante, a Assembleia de Deus é uma obra gigante. A Deus é Amor também só que ela é centralizada. Então vai ser um processo muito, muito forte muito de difícil, porque contextualização. está enraizada os dogmas da Deus e Amor. A Assembleia de Deus tem muitos pastores que já saíram da Assembleia de Deus para não ter choque, não ter discussão, mas numa boa. Numa boa. E entenderam que a mente tem que se abrir. Com certeza. Mas é isso aí. Mas obrigado. aí, senão a gente vai até Tem assunto demais. meia-noite e tem algum eutico que pode cair da janela aí. Aí a gente ora e ressuscita ele. Isso aí, em nome de Jesus. Deus abençoe você, valeu, obrigado. Obrigado, valeu, E até a Lucas. próxima. Até.